Olá, 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 meus queridos! Tudo bem com vocês? Professor Romário Falsi na área. Quintou pedagógico, revisão, direto ao ponto para o concurso de Belford Roxo. Banca IAN, Banca IAN. Tudo o que você precisa saber sobre a Banca IAN tá aqui, galera. Tá aqui para a gente trabalhar, tá aqui para a gente focar. Então, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. E eu já peço, tu já sabe o que é para fazer. Já chega curtindo a live, já chega compartilhando, que hoje, galera, nós vamos trabalhar a parte de conhecimentos pedagógicos da Banca IAN e também, gente, junto, a gente aqui também vai estar a professora Priscila Brandão. Beleza, galera? A professora Priscila Brandão vai estar trabalhando a legislação municipal. E como é que a gente está fazendo esse quintou? É um quintou em conjunto, ela já está chegando, ela já está logando aí, beleza? Então, a gente vai fazer um quintou em conjunto, que é um simulado, onde eu corrijo uma questão, ela corrige outra. Eu corrijo uma, ela corrige outra, e assim a gente vai trabalhando. É direto ao ponto, os assuntos que você precisa saber e a gente vai conectar direitinho. Beleza? Todo mundo ciente? Todo mundo ciente? Sim, sim, sim. Fala comigo. Beleza? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, sim, sim. Eu já adianto para vocês. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Eu já adianto para vocês, tá bom? Que a gente vai estar aqui trabalhando os conhecimentos, os tópicos que vocês precisam. Cara, o objetivo é ser assertivo. É o que a gente trabalhar aqui vai cair na sua prova no domingo. Essa é a proposta. Beleza? Então, já estou aqui com minha bola de cristal. Tu não está vendo minha bola de cristal? Está aqui, minha bola de cristal está aqui. Está aqui. Galera, a gente analisou as provas anteriores da IAN e a gente está trazendo para vocês exatamente, estatisticamente, aquilo que tem mais chance de cair e, obviamente, com algumas sugestões, com algumas dicas que a gente vai passar para vocês. Beleza? Todo mundo comigo? Você que está aí, já aproveita, é isso mesmo, é isso aí, já aproveita e clica em curtir e em compartilhar. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Deixa eu ver quem quer ver essa live dos dois profs, do casal pedagógico que tem aqui. Cadê? Vambora, vambora. Coloca aí qual é a palavra do dia para essa nossa aula. Qual é a palavra do dia? Eu quero a palavra do dia, a palavra do dia. Vai, manda para gente, manda para gente. É isso, eu quero a palavra do dia. Boa! É isso, gente, é isso. Então, pessoal, não vou ficar dando muita volta, não. Vamos ser direto ao ponto. Vamos receber, gente, a Priscila. Priscila Brandão, que agora não é mais só Priscila Brandão, não, tá? É isso aí. É Priscila Brandão Falsi. Eu, hein? Pri, seja bem-vinda para essa nossa aula. Seja bem-vinda, Priscila. Oi, gente, tudo bom? Vamos estudar? Bora, bora! É isso, gente. Já estamos aqui com vocês. Vamos embora para a gente estar trabalhando esses tópicos. Nós vamos falar aqui aquilo que mais cai na prova. Pri, analisando o que você observou da banca IAN, você consegue falar alguns tópicos que você vê, cara, isso, toda a prova da IAN está caindo. O que você consegue observar? Eu vejo assim que está cobrando, por exemplo, quando fala mais do plano, eles cobram muito, está cobrando muito em relação ao conselho escolar, porque é até um assunto atual. No estatuto, gente, o estatuto cobra sempre formas de provimento, vacância, mas o que eu vejo cobrando? Basicamente férias, eu ainda vejo cobrando bastante, alguns tipos de licença. E na lei orgânica,
sempre cai alguma coisa sobre prefeito ou vereador. Sempre cai, gente. Normal. Vai falar sobre a mesa diretora. Também a parte da administração municipal cai. O que é competência privada e comum? Geralmente eles colocam lá para você decifrar o que é um e o que é outro. Que eu vejo assim que cai, que cobra muito, bem recorrente, são essas aí. Se fosse colocar assim, eu acho que vai cair uma dessas. Maravilha. Então, galera, já tem as dicas aí para vocês. E como é que você preparou esse simulado para a gente, Pri? Eu fiz resumo assim do que eu acredito que vai cobrar, até assuntos que eu possa ficar comentando aqui mais para vocês. Aí eu separei essas questões aí que eu acho que alguma delas sempre eu acerto, hein, gente? Cai assim igualzinha. Vamos ver se eu vou acertar dessa vez. Vamos lá. Perfeito, perfeito, Pri. Eu estou olhando aqui até se está tendo retorno no áudio. Retorno no áudio. Pri, fala mais um pouquinho, só para eu ver se está tendo retorno no áudio. Fala mais um pouquinho, deixa eu ver. Sinceramente, eu acho que não deve cobrar a história de Belfor Roxo. Mas como está no material, né? Foi dito, estava de uma forma bem resumida, mas se eu for apostar, eu acho que não cai, mas a gente tem que ver, né? Tem que olhar, tem que dar uma olhada, bem que não é muito extensa essa parte. Mas, sinceramente, eu acho que não cai, não. Mas a gente está aí. Até coloquei uma questão extra aí para a gente discutir um pouquinho sobre a história. Vai sair um legal áudio? Tá sim, tá sim. Que bom. Áudio ok, tudo certinho. Então, gente, acho que já deu para vir. Galera, da parte pedagógica, o que eu acredito que possa cair dentro da parte pedagógica? Deve cair a parte dentro, gente, primeiro, a IAN, ela é uma banca de legislação, tá? É uma banca de legislação. Agora que eles estão cobrando essa parte pedagógica. É uma parte pedagógica simples, então eu fiz um mix aqui, tá bom? Onde a gente vai trabalhar a parte da legislação educacional, vou bater muito sobre BNCC, os caminhos da BNCC. Vamos falar também sobre, além da BNCC e competências, vamos falar também sobre LDB, e ali a gente tem que falar dos princípios de ensino, vamos ter que falar da organização da educação básica como um todo e das modalidades de ensino, tá bom? Eles gostam de falar da organização das matérias, então eles gostam de falar de educação física, gostam de falar da educação afro-brasileira e indígena, então, inclusive, está no edital. E depois disso, gente, eles vão bater um pouquinho em função social da escola, pode cair Vygotsky sobre psicologia da educação, é essa base que vai estar cobrando, ok? Então, gente, é isso que eu vejo, então nós vamos direto ao ponto. Eu vou compartilhar o slide aqui com vocês. Cadê essa galera? Já chegou? Já chegaram? Comenta, galera, e curte isso daqui. Vamos embora, vamos aumentar nossa audiência. Hein? Vamos embora. É isso. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos direto ao ponto, que eu tenho um comunicado aí para fazer para vocês. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tela compartilhada. Prontinho. Agora sim. Tudo certo. Galera boa, antes de começar a nossa live propriamente dita, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Nós estamos aqui. Porém, nós estamos, galera, em lua de mel. É isso mesmo. Nós fizemos a celebração do casamento nesse domingo agora, ok? Então, gente, a gente está aproveitando a lua de mel. Então, a gente está aqui, antes de viajar para a lua de mel, nós gravamos essa aula aqui para vocês, tá bom? Então, vocês que estão chegando aqui, nós estamos aqui ao vivo, porém, estamos em lua de mel. Então, esse vídeo aqui, gente, é uma gravação, ok? No meio da correria lá da nossa celebração do casamento. Aí, pronto. Eu ainda estou tentando, gente. Isso aí é um espaço de dança, que a Priscila quer que eu faça o passo de dança, sabe? Mas a gente fez um pause aqui para fazer, gente, essa revisão de véspera para vocês.
Geralmente, a gente faz ao vivo, porém, como combinou exatamente com a nossa lua de mel, a gente está no Chile, está fazendo os passeios pelo Chile lá. Então, galera, a gente está deixando aí para vocês essa aula aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no chat. Perguntem para a Suelen, que é o do suporte do Romaflix, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, caso fique alguma coisa dessa aula aqui, tá bom? Correto, Pri? Corretinho, é isso aí. A Priscila, para falar das coisas, ela é ótima, é ótima. É direto. Tá vamos que vamos, gente. Comecem os jogos aí. Vamos embora, então, galera. Olha só, vamos começar a aula, vamos direto para o conteúdo, beleza? Então, gente, vamos embora começar para a questãozinha número 1. Nós vamos fazer bem direto ao ponto para vocês, ok? Acho que já deu tempo de todo mundo chegar, então vamos nessa. Ó, já está aí. Vamos embora, galera. Questãozinha número 1. A número 1 é comigo. Eu começo. Pessoal, conforme a gente for trabalhando as questões, vai colocando a resposta aí, tá bom? Vamos embora, galera. Questãozinha número 1, ela diz o seguinte: as decisões curriculares e didáticos pedagógicas das secretarias de educação, o planejamento do trabalho anual das instituições escolares, as rotinas e os eventos do cotidiano escolar devem levar em consideração a necessidade de superação das desigualdades. Para isso, conforme a Base Nacional Comum, a BNCC, os sistemas e as redes de ensino e as instituições escolares devem planejar com um claro foco na equidade. Então, gente, a pergunta é muito clara. O que é equidade? Existe, galera, as legislações que colocam o básico para todo mundo. Essas legislações, elas prevêem igualdade. LDB, a partir dos 4 anos, a criança tem que estar matriculada dentro da escola. Todo mundo com 4 anos matriculado dentro da escola, isso é igualdade. Agora, galera, o que é equidade? Quando o aluno ele pisa na escola, você vê que um tem uma característica, outra pessoa tem outra característica, e assim por diante. Nós, como professores, mediadores, nós recebemos a igualdade, mas nós trabalhamos com os alunos com base na equidade. É igual a galera que está aqui. Tem gente que já está há muito tempo estudando e passa muito rápido, tem gente que demora um pouco mais. Tem pessoas que têm muita facilidade de pedagogia, tem outros que têm extrema dificuldade. E está tudo bem. Então, galera, equidade é entender que a necessidade de cada pessoa é diferente, varia. Então, vamos achar essa resposta. Vamos lá? Olha aqui, galera. A letra A, ajudar os mais carentes e deixar os socialmente privilegiados responsáveis pelo próprio desenvolvimento. Galera, isso não é equidade, beleza? Você tira um, coloca outro, não. Você vai valorizar uma cultura e também vai valorizar a outra. B, há programas de assistência social para amparar e por fins de desigualdade. Não, não. Estamos falando de equidade. C, selecionar conteúdos e saberes úteis aos alunos de acordo com a condição social. Não, gente. Não. Olha a letra D, galera. Equidade é reconhecer que a necessidade de um estudante é diferente do outro. Já vem, marca, letra D de dado. Opa, D de dado. E vai ser feliz, galera. Simples assim. Tá todos como os iguais, é igualdade. Agora, reconhecer que a necessidade de um é diferente do outro, equidade. Beleza? Ok, galera? Então, letra D de dado. Vai para 2, Priscila. Vamos lá, gente. Questão de número 2. Sobre a administração do município. Vamos assinar a correta aqui, tá, gente? Vamos lá. O município ele pode dividir para fins exclusivamente administrativos apenas em bairro. Esses apenas aí já deixa a gente meio bolado, né? A gente quer a correta, então vamos lá, vamos continuar buscando.
Distrito é a parte do território do município dividido para fins administrativos, na circunscrição territorial e na jurisdição municipal, com denominação própria e tendo por objetivo centralização dos serviços, gente. É para centralizar. Distrito é para quê, na verdade? Para descentralizar, não é isso? A gente coloca justamente para não deixar tudo num local só, né? Até para facilitar a população local aí, uma população local que está afastada ali do centro. Então, já viu que não é, né? C. O distrito pode se dividir em vilas, de acordo com a lei. E D, é facultada a descentralização administrativa com a criação nos bairros de subprefeituras, munidas anteriormente de infraestrutura básica que atenda adequadamente às necessidades existentes naquelas regiões, na forma da lei de iniciativa do Poder Executivo, aprovada por maioria de 2/3 dos vereadores que compõem o Legislativo. Pessoal, a D, pelo que eu vi aqui, ó, tá ok, né? Vamos ver aqui. 2/3, tá certinho. Vira aí o outro slide. Ah, tá aí, ó, gente, a resposta. Eu já deixei para vocês tudo já com as correções, porque daí já fica lá quando vocês forem refazer a questão e tudo mais, tá? Aí tá tudo aqui, olha. A letra A, como eu falei, apenas, tudo que tem apenas está restringindo demais, a gente já tem que desconfiar, né? Então, não, né, gente? O município ele pode ser dividido em distritos, vilas, bairros, enfim, né? Não vai restringir isso. Aí a B é aquilo que eu já falei para vocês, né? Centralização, não, descentralização, ok? O distrito, ele pode se dividir em vila, gente. Ele vai se dividir em vila. Não, né? O distrito ele se divide em subdistrito, né? E aí, enfim, né? Ele pode ir se dividindo dessa forma. E a D tá certinha. Como eu sempre falo para vocês, né? 2/3, gente. Para apresentar qualquer lei, 1/3 tem que apresentar, tá? Agora, para estar realmente aprovando o voto, é 2/3, ok? Qualquer votação funciona dessa forma. Para ser aprovado, tem que ter 2/3. Por isso que a D está completamente certinha, tá? Então, ficou aí a número 2, né? Letra D de dado. E foi, rapidinho. Legal, né, Pri? O distrito, ele até pode se dividir em vilas, mas não necessariamente em vilas, né? Sim, é basicamente isso, né? Pode ser também subdistrito. Aí, na verdade, não é que essa questão está errada, ela não está completa. A Ian, por que eu coloquei essa questão aí para vocês? Porque a Ian, ela faz muito isso, é característica da Ian fazer isso. Por exemplo, até caberia recurso, tá? Vou ser muito honesta aqui com vocês. Eu deixaria a letra C e D. Letra C e D, sim. porque elas estão juntas. Elas estão juntas. Deixaria C e D. Aí, essa questão eu até tirei da Ian, foi de uma prova anterior até recente que teve dela. E aí, essa questão, se eu não me engano, ela teve recurso. Mas é isso, o gabarito estava D, só que a C também não está errada. Pode até dizer que ela está incompleta, mas ela não está errada. Gente, eu não sei o que deu, eu não lembro. Mas... O que acontece com a Ian? O que acontece com a Ian, galera? Isso também aconteceu muito na pedagogia. Eles tentaram fazer uma modificação, e isso é até uma tendência ou não, se eles vão corrigir nessa prova. Nesse último concurso que eles fizeram, o concurso de Magé, eles colocaram, gente, 2 respostas que estão corretas, só que eles escolheram uma, que estão mais correta, e aí você pode criar, como é que fala? Criar recursos. A gente teve que fazer muitos recursos em cima da última prova. Aí, gente, o que eu vou falar com vocês? Por mais que na última eles tenham colocado a letra D, a letra C cabe um recurso, porque ele também pode se dividir em vilas. Então, aqui, a gente não vai seguir somente o gabarito da banca Ian. Como o intuito é o aprendizado, é a educação e, principalmente, as informações, eu acho legal, até como a Pri já destacou aqui, já está até em vermelho, a letra C e a letra D, elas estão como verdadeiras. Por mais que o gabarito pode ter colocado uma e outra, em prol de concurso público, gente, as duas estão corretas. Se eles colocassem na letra C somente em vilas, aí que estaria errado, ok? Mas como está em vilas, então pode ser, não está errada. A letra dela está mais completa,
tá completinha. Então, a gente deixa essas duas. Vai acontecer comigo também, beleza, pessoal? Então, a gente fica de olho nisso em prol de educação. A gente está utilizando aqui, gente, questões de provas anteriores para a gente trabalhar, e a gente está indo dentro da polêmica da banca, que essa banca tem bastante polêmica. Beleza? Magé que não é. Magé. Então, gente, ó, já anota aí o gabarito. Número Pessoal, 1, a 2. E a 2 fica, então, C e D, Priscila. C e D. Só que, olha só, na dúvida, vai para que está mais completa. Tipo, aqui eu marcaria a D porque ela está mais completinha. Já para não ter essa dor de cabeça, de ficar dependendo de recurso, vai na que está mais completa. Eu iria na D, mesmo sabendo que a C está certa, para realmente não ter essa dor de que vai que eles... não vou aceitar. Aí você pelo menos marcou a certa. Quer dizer, a mais completa, entendeu? Porque aqui não está falando apenas assim, realmente, mas eu iria na D, por causa... Aí. Então, já leva essa maldade com vocês. Na dúvida, vai na que está mais completa. E se vier situações assim, galera, saibam de uma coisa que é certo. Nós iremos fazer recursos para vocês, tá? Então, ó, vamos embora. Questãozinha número 3, pessoal. Questãozinha número 3. Vamos lá. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, as escolas deverão estabelecer norteadores. Galera, essa daqui é aquela típica questão de DCN. Cai DCN em prova, galera, você já tem que saber quais são os princípios norteadores. Olha para cá. São 3. Ético, político e estético. Qualquer coisa fora isso está errado. São 3 princípios: ético, político e estético. Ok, galera? Então, analisando, presta atenção aqui comigo, ó. Ético, galera, dá autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum. Então, ó, essa daqui, super verdadeira. Essa segunda, galera, não está claramente dizendo político, mas está subentendido. Porque, olha só, cidadania, criticidade e democracia são os princípios políticos. Ok? São os princípios políticos. Então, galera, essa daqui também é verdadeira. E o terceiro é o estético. O estético lembra corpo humano, corpo em movimento. Então, é estético da sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestação artísticas e culturais. Galera, são esses 3. Romário, mas o 4, ele está lindo. Ótimo que ele está lindo. Mas não é ele que tu tem que marcar. Olha como está. Relevância social, vínculo com práticas sociais significativas, possibilidade de ampliação do repertório de conhecimento e respeito ao mundo social e natural. Gente, lindo! Porém, segundo a letra da lei do DCN, só são 3 princípios: éticos, políticos e estéticos. Não caiam em toda palavra bonitinha. Ok, gente? Então, 1, 2 e 3, verdadeiro. 3, letra B de bola. Esses princípios caem em tudo que é prova, não dá mole. Vai para 4, Priscila. Vamos lá, que essa aqui é pequenininha. 4. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos locais, presta atenção na palavra, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. E manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. É competência privativa ou comum? E aí, gente, prestando atenção nessas palavras, olha aqui, local e está cooperando. Aí aqui está falando do quê? Da competência privativa. Isso é que eu explico para vocês, porque eles adoram essas questões aí de competência privada e comum. Sempre cai, gente, sempre cai na IAM. Então, a dica que eu tenho para essa questão é a seguinte: quando for privada, vai falar do limite do município para dentro. Então, vai falar, sempre usando essas palavras, do município, local, enfim, tudo que está ali dentro. Ou então, tudo que eles têm, né? Tem autonomia para fazer sozinho.
Já quando falar da competência comum, é comum de 3. Lembra que eu falo isso sempre na aula? Comum do município, estado e União. Então, os 3 vão meter o nariz, né? O que é comum de 3? O comum de 3 vai falar sobre educação, saúde, vai zelar pela Constituição, vai cuidar do meio ambiente. Todo mundo vai fazer isso, vai cuidar dos bens materiais e imateriais. Então, assim, quando falar de cultura, de educação, de saúde, provavelmente vai ser a competência comum. Agora, a privada sempre fala local, do município, e quando cita o Estado e a União, ele fala que ele coopera, ele fala que ele suplementa. Então, essa é a dica para essa questão, gente, tá? aí para vocês, é a privada. Show de bola! Vamos embora, galera, que aqui é agitado, ó. Questãozinha 5 na tela. O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança e adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Então, gente, avalie-se para alcançar os objetivos, o que tem que ser assegurado. Galera, falou ECA, concurso público para professor, o artigo 53, que é o da educação, o artigo 56, que é quando é acionado o conselho tutelar, são campeões em provas. Então, assim, e também que idade é criança, que idade é adolescente, e isso a gente vai estar trabalhando aqui com vocês. Então, ó, direto ao ponto, galera. Vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola? Verdadeiro. Direito de ser respeitado pelos educadores? Verdadeiro. Impedir de contestar critério avaliativo, gente? Não, né? A criança ou adolescente ela tem o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer, gente, às escolas, às instâncias escolares superiores. Não concordou com a avaliação do professor? Ele pode ir na direção, pode ir na coordenação para buscar. Significa que vai ser aceito? Não, mas significa que ele tem o direito de contestar. Beleza? Então, gente, essa é falsa. E o direito de organizar e participar de entidade estudantil? Pessoal, são os grêmios escolares, por exemplo. Ela tem o direito de participar. Uma outra coisa, gente, é garantido, tá? Vaga na escola de educação infantil ou fundamental mais próxima da residência, ok, gente? A irmãos, gente, primeiro, a pessoa é garantido é garantido o direito à educação em escola próxima da residência para a criança. Agora, galera, é garantido aos irmãos que frequentem a mesma etapa que eles estejam, galera, é garantido que eles estejam na mesma escola, ok? Para quem esteja do mesmo ciclo da educação básica. Então, galera, isso é importante. É o artigo 53, é campeão dos campeões, é garantido a escola pública próxima da residência e os irmãos, ó, eles são matriculados dentro da mesma escola, é garantido a eles, galera. Presta atenção nisso, beleza? Porque o que a IA faz? Coloca, igual colocou aqui na 3, ó, impedimento, exclusivamente, surgiu essas palavras, foge dela. Beleza? Então, gente, ficamos com 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra C. Beleza? Romário, sobre o ECA, o que mais você pode falar? Criança até 12 anos de idade, incompleto. E adolescente, entre 12 e 18 anos. Se liga que isso cai em prova. Vamos embora. Questão 6. Vamos lá, essa é pequenininha também, hein? A Câmara Municipal, ela vai se reunir olha só já a palavra, né? Extraordinariamente, na sede do município, de 15 de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro. Gente, aí eles estão pegando, engraçado, né? Eles são muito engraçadinhos, né? Nessa palavra extraordinário. Gente, olha só, preste atenção. Até coloquei uma explicação aí grande para vocês. Aqui são reuniões ordinárias da ordem que tem que acontecer.
pode ver aí, ó, a ordinária, ou seja, ela tem que acontecer, ela é da ordem. Então, ela vai acontecer realmente nesse período, né, que eu sempre explico para vocês. Sempre, ó, pensa aí, ó, 15 de fevereiro, mais ou menos depois do carnaval, né? Sempre vai ser depois do carnaval, óbvio, né, gente? Os bonitinhos não vão trabalhar no carnaval. Então, ó, 15 de fevereiro até 30 de junho, que é o primeiro semestre do ano. Julho, tem reunião ordinária? Não, não tem. Eles estão de recesso, que eu sempre falo que eles têm inveja de professor. Se o professor está de recesso, eles também estão. Ainda mais tempo, né? 30 dias. Enfim, né, gente? E aí vai até... Aí começa 1º de agosto até 15 de dezembro, tá? E depois já o oba-oba, né, gente? 15 de dezembro, você vê que agora depois só fevereiro mesmo, só depois do carnaval mesmo. Então, esse é o período realmente das reuniões, o quê? Ordinárias. Foi só uma palavra aí, o inimigo querendo te confundir, mas eu não vou deixar, ok? A extraordinária, como já diz o nome, são reuniões extras, que vão acontecer por um motivo específico. Se tiver, ou seja, vai ser alguma calamidade que aconteceu, alguma, enfim, aí vai ter a reunião extraordinária, que pode acontecer em qualquer momento, né? Aquela convocação imediata. E quem é que pode convocar apenas a reunião extraordinária, que é algo sério, algo específico? Só os chefes do município, galera. Quem são os chefes do município? Primeiro, bigode grosso. Quem é bigode grosso? Prefeito. Esse cara faz tudo, ele é a maior, né? A figura mais importante aí do município, então ele pode, tudo pode. Segunda figura, presidente da Câmara, porque tirando o prefeito e seu vice, é claro, a figura mais importante do município vai ser quem? A segunda figura mais importante, presidente da Câmara. Inclusive, até se prefeito e vice-prefeito acontecerem um acidente, 2 morrerem, quem é que vai assumir? Presidente da Câmara, ok? Claro, se acontecer alguma coisa só com o prefeito, quem assume é o vice, né, gente? A obrigação dele. Mas se for com os dois, quem assume é o presidente da Câmara. Então, são as figuras mais importantes aí do município. Então, só eles que podem convocar a reunião extraordinária, tá? Então, tá errada só por causa de uma palavrinha aí mesmo, que a gente tem que prestar atenção. E é isso. Foi. Vamos embora. Questãozinha 7. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. No que se refere à rotina escolar, o Conselho Tutelar deverá ser acionado nas situações a seguir, exceção de 1. Galera, eu falei do artigo 53, né, que é o da educação, falei do artigo 2, que é a idade de criança e adolescente, e eu não posso ir embora sem falar do artigo 56, que vem falar sobre em que situações o Conselho Tutelar ele é acionado. Primeiro, é o professor que aciona o Conselho Tutelar? Não. O professor informa, ok, a escola, e é papel do estabelecimento, dirigente de estabelecimento, comunicar ao Conselho Tutelar. Beleza? Quais são as situações, galera? Elevados níveis de repetência, ok? Maus tratos, faltas injustificadas ou evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Ok, galera? Agora, nota baixa do aluno em uma avaliação, em 5 avaliações, em 10 avaliações, em 20 avaliações, não falam. Eles falam de elevados níveis de repetência. Eles não falam nada de nota baixa. Aqui a banca tentou criar uma pegadinha, colocando um detalhezinho ali. Gente, se é para marcar a exceção, presta atenção. Aqui eu sublinhei, mas olha só, essa banca, ele coloca correto, aí de repente começa, exceto, tá errado. Aí eles marcam correto, para te confundir. Então, toma cuidado. 7, galera, letra D de dado, porque está pedindo o exceto. Vamos embora. Vamos para 8, galera. Vem para 8. É isso aí. Vamos lá, isso é grande. Vamos lá. A Câmara vai se reunir em sessão preparatória a partir do dia 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros da eleição da mesa. Olha aí, falando da mesa, né? Vamos analisar aqui as afirmativas, só para relembrar aqui.
Pessoal, a mesa nada mais é do que é composta por vereadores, tá? Que pegaram um cargo lá dentro. O vereador adora pegar cargo, gente. Pega um cargo de secretário, eles podem pegar cargo de secretário, tá? E pode pegar esse cargo aí da mesa, que é onde eles têm uma decisão de poder ali maior, tá? Eles direcionam ali o trabalho ali dentro da Câmara, ok? Então, é isso. Como vocês... Aí, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Olha, a gente vai ver aqui as que estão corretas. Primeiro, a posse vai ocorrer em sessão solene, isso aí. A sessão solene é aquela que pode ser realizada até fora da Câmara, tá? Vai se realizar independente do número sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes. Ok, tá certinho, gente. Outra coisa também, essa questão do mais idoso, isso varia muito de lei orgânica para lei orgânica, tá? Porque aqui está falando do mais idoso, mas tem leis orgânicas que pedem o mais votado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, ok? Então, aqui é do mais idoso, do mais velho, ok? Tá certo. 2, o vereador que não tomar posse dentro de 15 dias vai ter pena, pode ter uma pena de perda de mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Certo. Pessoal, o vereador ele vai ter 15 dias para tomar posse, tá? É diferente do prefeito. Eu sempre falo isso, né? Às vezes não. É por isso que eu falo também, depende da lei orgânica. Mas aqui seguiu a regra. 15 dias o vereador tem para tomar posse, o prefeito tem 10. Não confundam, tá, gente? Então, se ele não tomar posse e não justificar, ele pode perder o mandato dele. Só se, claro, se ele tiver um motivo, né, para justificar, aí a maioria dos vereadores vão votar e vão ver se vai aceitar esse motivo, ok? Mas está certinho. 3, imediatamente após a posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência aí, de novo, olha, do mais idoso dentre os presentes e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa, que serão automaticamente empossados. Pessoal, certinho, está falando do mais idoso, vocês repararam isso? Olha só, não dá bobeira nisso, ok? É sempre do mais idoso, ok? Beleza? Então foi. 4, em caso de desaparecimento ou licença de qualquer dos membros da mesa diretora, por prazo superior a 120 dias, tá certo, será automaticamente declarada a vacância do cargo, devendo ser promovida a nova eleição em até 5 dias. Tá certinho também, tá, gente? Porque, olha só, como é um cargo, eles não podem também ficar tanto tempo assim afastados, tá? Então, se afastou por algum motivo, vai ter uma nova eleição dentro de 5 dias para ter outra pessoa ali no lugar, ok? Beleza? Foi, gente? Então, tá tudo certo, né? A gente viu aqui, tá tudo certinho. Então, a 8 vai ser letra C, a resposta. Beleza? Foi? Então, segue aí, vai lá. Vamos embora. 8, letra C, tudo certinho, maravilha. Vamos embora, então. Questãozinha 9, galera. Questãozinha 9. Olha só, Ian é mestre, assim como Iban, tá, gente? Essa questãozinha aqui, ela cai em tudo que é prova. Tudo que é prova, tudo que é prova. É uma das que mais cai, beleza? Então, gente, o que vai ter aqui na número 9? Vamos lá. Vamos ler os itens. Ó, primeiro, eles querem incumbência do estabelecimento. Beleza? Elaborar e executar a sua proposta pedagógica? Sim. Quem baixa norma complementar é Estado e município. Gente, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. LDB, os artigos. Vamos lá. 13, 12, 11, 10 e 9. Pronto. Coloquei aí. 13. Vamos fazer 9? É incumbência da União, 10 do Estado, 11 do município, 12 do estabelecimento e 13 é o papel do docente. Isso daqui é uma questão que vai cair na sua prova para você diferenciar. Por exemplo, elaborar e executar a proposta pedagógica é do estabelecimento. Baixar norma complementar, galera, é o Estado ou é o município, porque quem baixa a norma geral é a União, ok?
Então, ela é falsa? Administrar seu pessoal, recurso material e financeiro, gente, papel burocrático. Quem é que tem um papel de vigiar? Quem é que tem um papel de administrar? É o estabelecimento. E quem vai dar aula? É o docente. Ok? Então, quem administra seu pessoal e recurso material? Estabelecimento. Quem assegura o cumprimento do dia letivo e a hora-aula? Quem está assegurando? Estabelecimento. E quem vai ministrar? O docente. Ok? Transporte da rede estadual é Estado, né, gente? Então, ficou 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, letra D de dado, pessoal. Letra D de dado, 1, 3 e 4. Beleza? Show de bola? Pessoal, vamos para a questãozinha número 10 para vocês. Questãozinha número 10. Vamos embora. Vamos lá! Sobre o prefeito agora. Tem que falar sobre esse cara, gente. Se não fala sobre ele, tá até ruim, imagina. A figura mais importante, o cara aí. Vamos lá falar sobre o prefeito agora, gente. Primeiro, o prefeito poderá delegar por decreto aos seus auxiliares as funções administrativas que não sejam de competência exclusiva dele. Gente, isso aí ele pode, né? Ele pode estar delegando. Inclusive, ele delega muitas coisas para os secretários deles, né? Muitas vezes o secretário que vai lá te dar a posse, né? Às vezes não dá para ele fazer. Então, sim. Tá? Não é exclusiva dele, então ele pode estar delegando sem problema nenhum. Inclusive, os secretários estão ali para isso, né? Esse nome de secretário já é para isso. É resolver os pepinos do prefeito. Então tá certo. 2. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis pela Câmara e expedir os regulamentos para a sua fiel execução. Pessoal, tá certinho também, né? Não tem nada de errado aí. O prefeito, ele sanciona, lembra que ele tem que... A Câmara funciona assim, vai chegar um pedido, sei lá, eles querem emendar a lei orgânica. Um pedido aí. Aí, 1/3 apresenta, como eu expliquei para vocês. Para aprovar 2/3, não esqueçam que é assim, vai ter votação, aí vai ter um interstício de pelo menos 10 dias e o segundo turno da votação, tá? 2/3 diz que sim, já foi? Não. Vai para a mão do prefeito, que ele tem 15 dias para dizer se ele aprova total, se ele aprova meio a meio ou se ele não aprova, tá? Então, quem dá a palavra final é sempre o prefeito. Só vai ser contrário ao que o prefeito disse se tiver nova votação em que a maioria disser que sim, tem que aprovar porque é necessário. Aí vence a maioria porque a gente vive numa democracia, tá? Mas, na regra geral, tem que ir para as mãos do prefeito, ok? Então, tá correto. 3. Decorrido 10 dias, fixada para posse, prefeito e vice-prefeito. Aqui, gente, olha só. Eu tenho até que me retratar da questão passada que eu expliquei para vocês. Eu até falei isso, né? A maioria das leis orgânicas, vamos lá, fala o seguinte, inclusive da Constituição, tá? Fala o seguinte, que vereador tem 15 dias para tomar posse e prefeito tem 10 dias para tomar posse. Então, gente, olha só, isso já é tão certo na minha cabeça que eu já vou até falando que é isso. Mas, olha só que coisa, em Belford Roxo, bem especificamente em Belford Roxo, ainda bem que eu coloquei essa questão, cara. Lá, o prefeito também tem 15 dias para tomar posse, gente, não é 10. Eu não sei se eles já alteraram isso, eu acredito que sim, tá? Mas a lei orgânica que estava ali na IAN estava dizendo que ele tinha 15 dias também. Então, lá, o que eles fazem? Eles mantêm o mesmo dia para vereador e para prefeito. Então, eu já estou até me retratando da questão passada. Na regra geral, sempre é 15 e 10. Mas em Belford Roxo, para contrariar, colocou 15 e 15 para os dois. É até bom que não confunde, né? Então, os dois têm 15 dias para tomar posse, tá? Então, essa 3 aí estará errada, ok? Foi até bom que a gente já fez já viu aí que é uma especificidade de Belford Roxo, ok? Aí vai ser 15 dias. Tá, gente? Mesma coisa para vereador e para prefeito, tá? Já tá aí, ó, já tá a retificação aí para vocês. E a 4, o Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou dirigentes com atribuições equivalentes ou semelhantes. Isso aí, né? Quem auxilia o prefeito são secretários e dirigentes ou diretores, tá? É chefe trabalhando com chefe. A última também tá certa, então a 10 vai ser letra A. Só a 3 que não, e foi muito bom até ter colocado
para eu até estar lembrando isso, né, gente? Que é muita informação, eu dou aula de muita lei orgânica, e aqui realmente fugiu do padrão, tá? Então, é 15 dias para o vereador e para o prefeito, tá aí para vocês, para não errar. Isso é bacana. Esses detalhes, né, Pri, são detalhes Muitos que podem detalhes. cair na prova. Sim. Pessoal, Romário, e se tiver alguma mais atualizada? Galera, por mais que possa até ter ou não, a gente dá aula daquele documento que eles colocaram no edital. Então, a gente vai claramente como está lá, ok? Por isso que é importante focar no estudo que tem de cada lei orgânica, de cada trabalho. Tem aquilo que é comum que tu tem que saber, mas você tem que entender a especificidade de cada um. Então, o que a Priscila trouxe aí, ó, eu até acredito que possa ser questão de prova, tá, Pri? Sim, porque foi até eu caí na pegadinha, gente. Você vê, eu já fico tão na cabeça, porque eu dou tanta aula de lei orgânica, 10, 15, que Belfor Roxo saiu do padrão, ó, botou 15. Aí, depois, quando chegou essa questão, eu lembrei disso, porque, gente, eu já tinha até esquecido, se vou ser muito honesta aqui com vocês, tá? Porque especificidades assim, a gente esquece mesmo, né? Porque tá fugindo do padrão, né? Na verdade, é isso. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, aqui é 15. Aí eu vi aquele estalo assim, eu falei, pô, ainda bem que tá aqui, agora eu vou falar aqui com eles. Então tá aí para você. Ainda bem que tu colocou, que já fica bem, bem na cara ali essa diferença. Muito bom mesmo. Posso para 11? Vai lá. Vamos embora, galera. Hoje a gente vai até a questão 100, tá? Mentira. Vamos embora. Questão 11, galera. Pessoal, olha o que diz esse aqui. No dia 13 de julho foi aprovada a inclusão do ensino bilíngue para surdos na LDB, em que seu artigo 60A diz: entende-se por educação bilíngue de surdos, para efeito desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira Libras como primeira língua e português escrito como segunda língua em escola bilíngue de surdos, classe bilíngue, escola comum em polos de educação bilíngue de surdos, para educando surdo, surdo cego com deficiência auditiva, sinalizante, surdo, altas habilidades, superdotação e outras deficiências associadas, optantes pela modalidade da educação bilíngue de surdos. Tendo como base essa conquista da comunidade surda, marque a alternativa correta quanto à oferta do ensino bilíngue no Brasil. Vamos embora, gente, nós queremos a correta. Vamos lá? Pessoal, de cara aqui, olha só, analisando as questões, eles estão focando muito dentro da idade onde vai ser oferecido. Galera, de cara, educação bilíngue de surdos, galera, é desde o 0 ano, exatamente, e vai ao longo da vida. A educação bilíngue de surdos vai ao longo da vida. Então, ela se estende além da educação básica. Ela vai, gente. Então, assim como a educação especial, ela vai na educação infantil, fundamental, médio, vai para superior e assim por diante. Então, a resposta correta, a letra A, a oferta da educação bilíngue de surdos terá início do 0 ano na educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Ok? A letra B, gente, olha só, vai falar que vai ter início no ensino fundamental, não pode. A letra C, gente, terá início no ensino médio, não. Beleza? A letra D, gente, na educação básica e tecnológica, não. E a letra E terá início de acordo com a idade na educação, também a mesma coisa, basicamente aí. Então, não tem muito o que falar nisso. Uma vai até ao longo da vida, outra vai até superior. Gente, por mais que coloquem, é a letra A. Romário, o que você pode aprofundar sobre isso? Gente, o intérprete de livro, a pessoa que vai trabalhar. Para trabalhar na educação básica, basta ter o nível médio. Exatamente, o médio mais a formação. Ok? Agora, para trabalhar no ensino superior, tem que ter o ensino superior. Ok, gente? E a proficiência em Libras. Isso é importante, tá bom? Principalmente aí nós temos cargos aí de mediador e tudo mais, então tem que estar focado nessas especificações.
Romário, onde tem isso? Eu citei aqui a LDB, mas também temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também vem trabalhar isso nos seus artigos. Então, presta atenção nisso, que isso cai em prova. Tá bom? Beleza? Então, gente, 11, letra A de amor. Vamos embora. Vai para 12. Vamos lá falar do Júlio agora. Júlio tá com uma doença de mobilidade que é degenerativa, gente, ou seja, só piora, né? Não tem cura. Já ficou afastado por 2 anos e não apresenta ter condições de exercer sua função. A prefeitura não consegue colocar esse servidor em outra função compatível. Nesse caso, o que vai acontecer com o Júlio, gente? O que vai acontecer com ele? Ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser aposentado, tá? Pode virar aí, ó. É isso, certamente, é letra B. Por quê? Olha só, eu falei para vocês, né? A readaptação, que está na forma de provimento, ela só acontece quando tem como adaptar esse servidor com as condições dele, com as limitações, né? Físicas ou psicológicas, mas tem que estar com uma função compatível, né? Não pode ter reduzibilidade de salário, nada disso. Tem que ser compatível, ok? O Júlio, ele não consegue trabalhar com nada mais compatível, não dá. Ele já ficou afastado 2 anos, porque o que o servidor ele tem que pelo menos ficar afastado aí 2 anos, né? Para conseguir a aposentadoria. Então, ele está dentro, realmente, da questão da aposentadoria, ok? Então, realmente, olha, tá até aqui, ó, coloquei até o parágrafo 1º e 2º aqui para vocês, ó. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. O servidor só poderá ser readaptado em atividade da mesma natureza daquela exercida anteriormente. Como não dá para ele, então realmente cabe a aposentadoria, ok? Então tá aí, 12 B de bola. Foi. Bora para 13, galera, ó. Tô daqui sentindo que vocês estão calados. Comenta aí, vambora, comenta aí, curte essa live e vamos com tudo. Antes de ir para 13, que já está aqui, tu já está até fazendo, deixa eu falar com vocês. Galera boa, olha só, Belfor Roxo está sendo agora. Então, nós temos agora Arraial do Cabo, é o próximo concurso também que vai ter. Nós temos a Prova Nacional Docente, nós temos autorizado aqui já no Rio de Janeiro, sair a qualquer momento, Guapimirim, beleza, gente? Temos Guapimirim, temos Saquarema para sair a qualquer momento, temos Búzios, temos Campos dos Goitacazes, que são prefeituras que o edital sairá a qualquer momento. Romário, o que significa? Significa que tu tem que estar estudando, gente. Você tem que estar se preparando, tem que estar junto com isso. E presta atenção, é por isso que na próxima semana eu vou estar fazendo um aulão estratégico para acelerar a aprovação nesses concursos. Então, gente, se você quer acelerar para o PND, para a Prova Nacional Docente, e para esses concursos, eu vou montar um aulão estratégico. Romário, eu quero fazer parte desse aulão estratégico, eu quero ser um mentorado seu, eu quero ser guiado por você, me ajuda? Te ajudo. Galera, clica no link que está fixado no chat dessa aula, está fixado o link, tá bom? Romário, não estou vendo onde está fixado. Vai na descrição do vídeo do YouTube, tá ali na descrição do vídeo do YouTube, gente, o link para você estudar, porque é isso que a gente está fazendo aqui, os alunos já estão com o curso pronto ó, há muito tempo, hoje é uma revisão, beleza? Então, galera, tá lá para vocês, eu ajudo, eu oriento vocês, ó, até o dia da sua prova e nos demais concursos. Vem que vai ser um aulão, gente. Ele é gratuito a inscrição nesse aulão e, principalmente, cara, você vai ter algo muito especial lá. Então, faz a inscrição. Está na descrição desse vídeo, está fixado no chat dessa aula e também está na bio da minha página do Instagram. Então, tá lá as opções para você. Vamos juntos e vem para a questão número 13. Vamos nessa! Pessoal, são diretrizes do Plano Nacional de Educação e que também está no Plano Municipal de Educação. Misturei os dois aí, ó. Tá aí para você. Galera, diretrizes. Primeiro, existem 10 diretrizes, gente. Essas 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação é o que mais cai. O que você tem que saber sobre o Plano Nacional de Educação? Olha só, são 20 metas. Ok? Gente, também é conhecido como plano decenal, por causa da validade de 10 anos, por mais que a gente saiba
que expandiu por mais tempo para esse. Além disso, galera, do Plano Nacional de Educação, o 01 que mais cai são as diretrizes. Então, vamos lá. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país, no caso do município. 2, promoção do princípio do respeito aos direitos humanos e diversidade e sustentabilidade socioambiental. Perfeito. 3, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos que se fundamentam a sociedade? Sim. Universalização do atendimento escolar? Sim, galera. Romário, pode me falar outros que existem? Pessoal, tem como, por exemplo, erradicar o analfabetismo. Tem também, gente, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade da educação, formar para o trabalho e para a cidadania, a gestão democrática, que a gente já lembra. Fala também sobre a valorização dos profissionais da educação e também, gente, sobre o princípio, né, do respeito aos direitos humanos. São 10 diretrizes. Essas 10 diretrizes é o que cai. Romário, o município também oferece, então, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país? Óbvio que sim. Então, galera, todas estão corretas. Letra D, 1, 2, 3 e 4. Pega isso, que isso cai em prova. 14. Vamos lá, mais um, hein? Romilson saiu da sua função no município de Belfor Roxo para exercer um cargo. Porém, ele não se adaptou. Foi inabilitado no estágio probatório desse cargo. Então, nesse caso, o que vai acontecer com o Romilson, gente? O servidor ele vai ser exonerado e não poderá concorrer a outro concurso durante 5 anos. Gente, como assim, gente? Isso aí, ele não tá. Parece até que ele está sendo demitido, né? Claro que não, né, gente? Óbvio que não. A gente sabe que demitir um servidor nem é tão fácil assim, né? Só depois de processo administrativo. Então, claro que não, né? B, o servidor poderá pedir sua recondução ao cargo anterior? Gente, é isso, tá? Já matou aí. Olha só, recondução, gente, é uma forma de provimento. O bom filho a casa torna, lembra que eu já falei isso para vocês? Recondução acontece quando você passa em outro concurso, ou pegou um cargo, enfim, não se adaptou, não passou no estágio probatório, você pode pedir para voltar, tá? Para tá aí retornando ao município. Por isso que eu falo, uma vez servidor, sempre servidor, gente. Como tem formas de vocês permanecerem como servidores, né? E já explicando até essa questão da exoneração e demissão. Pessoal, exoneração não é punição, tá? Exoneração você pode pedir a qualquer momento, ok? Exoneração do serviço público, ela só acontece se você não passou no estágio probatório, ok? Ou se você tomou posse, mas não entrou em exercício, que acontece às vezes, tá? Da pessoa, às vezes, eu já até vi casos assim, tipo assim, você tomou posse, levou toda a sua documentação, seus exames, né, tá ok, para entrar em exercício. Só que nesse meio período, eu já vi isso acontecer. A pessoa foi convocada em outro concurso. Então, ela simplesmente abandonou aquele e foi para o outro. E aí, como ela não entrou em exercício, mas ela tomou posse, ela foi admitida. Então, eles têm que publicar no Diário Oficial a exoneração desse carinha. Então, a exoneração ela só acontece pela administração de 2 formas, né? Se a pessoa pedir, né? Se ela não passou no estágio probatório ou se ela tomou posse e não entrou em exercício, tá? Então, é isso, gente. A pedido não é nem pela administração, a pedido é pela pessoa, né? Então, realmente, pela administração, só existe 2 formas de vocês serem exonerados, tá? Para um servidor sair só se ele for demitido, e antes ele responde um processo administrativo, tem lá testemunhas, vai ter comissão, vai ter como ele recorrer, enfim, gente, tem até como ele sair e depois voltar, né? Que a gente chama de reintegração isso, né? Ele saiu, uniu provas, conseguiu provar que ele é inocente, ele é reintegrado, né? Ainda é ressarcido pelo tempo que ele ficou desempregado. Então, assim, nesse caso aqui, como ele saiu e voltou, é recondução, ele foi reconduzido, tá? É letra B. Beleza? As demais estão super erradas. Ó. Foi demitido? Não foi demitido por causa disso, gente. Ele não cometeu nada grave, não. E letra D, o servidor poderá abrir processo para ser readaptado? Então, ele, na verdade, a readaptação já cabe a ele, né? Essa letra D
eu não posso nem dizer que ela está errada. Tá errada sim, gente. Tô bem hoje não. Olha só, galera, readaptação é quando você vai para outro carro compatível com as suas limitações atuais. Lembra disso? Pode ser física ou psicológica. Readaptação não tem nada a ver com o caso de Romilson, nada a ver. Romilson está sendo reconduzido. Beleza? Então, sem sombra de dúvidas, 14, B de bola. E foi. Só para aprofundar, Pri, para não ficar dúvida, qual é a diferença de readaptação e reintegração? Para não ficar dúvida para a galera que está aqui assistindo. Readaptação, gente, é quando você ficou doente, ou está com alguma doença, enfim, ou está com algum problema psicológico. E aí vai te readaptar a uma função compatível, tá? Com a que você exercia. Muitas vezes, você já, quem é servidor, né? Você de repente até conhece alguém que está readaptado. Muitas vezes coloca eles para trabalhar na secretaria da escola, né? Tá ali no cargo readaptado porque não consegue mais ficar na sala de aula, por exemplo. Uma gestante está readaptada temporariamente, porque existem 2 tipos de readaptação, né? O temporário e o permanente, ok? Então, readaptação é isso. Por exemplo, essa questão é boa. Se o Romilson, ele não é que ele foi para um outro lugar, foi para um outro cargo, né? Então, isso. Se ele foi para um outro cargo, aí ele é reintegrado, seria isso? Não, ele vai ser reconduzido. Reintegração é quando a pessoa é demitida. A reintegração, gente, quando a pessoa é demitida. Então, ela respondeu... Vamos lá, deixa eu anotar isso daqui. Olha vamos só. Lá. Reintegração. A pessoa respondeu o processo administrativo, foi demitida, aí depois que ela foi demitida, ela abriu um processo novamente, com novas provas, conseguiu provar a inocência dela, e aí ela retornou com o ressarcimento. Toda reintegração tem ressarcimento. Beleza? É isso aí. Então, reintegração envolve demissão. Isso. Vou colocar aqui para ficar claro para todo mundo. Beleza. Vamos lá. Readaptação. Função compatível com as limitações. Readaptação, já coloquei aqui. Deixa eu só ajeitar. Função compatível. Envolve doença. Isso, envolve doença. Beleza. Ó, gente, a doença ela pode ser física ou psicológica, tá? Só para deixar aqui bem claro. E recondução é o caso desse... Romilson. É o caso do Romilson. Isso, ele foi e voltou. Recondução é quando você vai para outro concurso ou vai para outro cargo e você não passou no estágio probatório ou você simplesmente não tá gostando de ficar lá. E aí você tem essa opção de pedir para retornar, para ser reconduzido, para voltar. É o bom filho, a casa torna. É isso. Recondução, então, eu posso colocar retornar ao cargo. Seria essa a diferença aqui? Isso, essa é a diferença. Pessoal, muita atenção aí na sua... Muita atenção aí para a prova, muita atenção nesses detalhes que estão aí, porque isso aqui cai para você, isso cai em prova, tá? Sim. Isso é foco total, galera, nessas partes aqui. Isso cai muito em prova, muito mesmo. Beleza? Como okay, galera? Como é cheio de R, confunde, você vê? Fui ler ali, quando você acaba confundindo a palavra, são 4 R, gente. Então, assim, tem que prestar atenção mesmo. É readaptação, é recondução, é reintegração. Então, assim, tem que ficar ligado mesmo nas palavras, para não errar de bobeira, tá? É isso aí. Pessoal, então, 14B de bola. 14B de bola. Fechado, pessoal? Vamos para a 15. Pessoal, a 15 é sobre educação especial. Vamos lá? Na educação especial, está pedindo a incorreta. Essa questão é boa, tá, galera? Questão muito boa. Vamos lá. Primeiro, gente, educação especial. O que você tem que saber? Essa é uma questão típica da IANDO que eles estão fazendo, misturando alternativas, misturando legislações. Então, eles colocaram aqui um mix de lei, tá bom?
Então, perguntando a incorreta. Vamos lá. Primeiro, letra A, educação especial é uma modalidade oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Gente, perfeito. Aliás, essa definição tem muita chance de cair na sua prova. Está na bolinha de cristal aqui, ó. Isso daqui cai na prova. Ok? Gente, tá perfeito, perfeito e perfeito. Vamos seguir, gente. Vamos seguir. Olha a letra B de bola. O poder público instituirá o Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades. Galera, quando você estiver lendo e surgir isso daqui na sua prova, ó, vírgula, mais apenas, isso não existe em lei nenhuma. Nunca é palavra de lei. Gente, eles não detalham assim. Eles não colocam vírgula mais apenas. Eles colocam direto, exceto para tal, tal e tal. Ou é para isso, isso e isso. O grupo tal, tal, tal e tal não será visto no artigo anterior. É basicamente isso. Então, quando eles colocam mais apenas, gente, está errado. O legal é que eu também falo do exclusivamente. E a gente vai dar uma olhada na letra C. Mas, de cara, eu já coloco para você a letra B e eu vou explicar. O poder público instituirá o Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades, mas apenas para educação básica. Galera, qual seria o objetivo dessa lei? Ter um cadastro de alunos com altas habilidades para quê? Romário, é para a gente ficar de olho neles para saber o que essas pessoas vão fazer da vida. E a gente saber quem é quem. Então, gente, não é só para a educação básica, porque envolve a educação superior também. Envolve o ensino superior. É aí que vai bater. Então, nós temos a educação básica e superior. Ok, gente? Então, esse mais apenas fica errado, está pedindo incorreto, marca a letra B. Romário, agora eu quero que tu me explique a letra C. Vamos lá. Os órgãos normativos e sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização de instituição privada, sem fim lucrativo, especializada e com educação exclusiva na educação especial para receber. Gente, para tu receber dinheiro do governo, você vai ter que ser sem fim lucrativo, dentro de uma instituição, né, no caso, ok? E com atuação exclusiva. Não está falando aqui exclusivamente. É atuação exclusiva. É diferente de exclusivamente. Exclusivamente é aquele padrão de resposta errado. E esse daqui, gente, é a atuação que essa instituição vai ter para trabalhar na educação especial, que é o foco dessa pergunta. Não está restringindo a resposta. Está dizendo que está focando nesse grupo. Ok? Então, essa daquela é verdadeira. Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender a peculiaridade da clientela. Gente, verdadeiro também. Então, nós vamos ter aqui a 15, letra B de bola. 15B de bola. Beleza? Vamos para a próxima, 16. Está acabando. Vamos embora. Vamos lá. Pessoal, questão polêmica. Vamos lá. O serviço noturno em Belford Roxo vai ocorrer quando o prestado do serviço, né, foi em horário de 22 horas às 5 da manhã, ok? E vai ter um valor acréscimo de 30%, computando cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Pessoal, essa questão está errada, tá? Por que eu falei que ela é polêmica? Lá no estatuto, está falando que vai pagar apenas 5%. Gente, é só em Belford Roxo que tem isso, tá? Então, é especificidade da especificidade. Só que, pode vir aí, Romário, pode vir aí, já está aí. Então, tá errada, por isso que eu fiz questão de colocar essa questão, gente. Fiz questão de colocar a questão, olha isso, né? Porque tá falando que vai pagar só 5%, gente. Tá, horário noturno, de 22 horas às 5 da manhã. Ok. Geralmente,
Por que eu estou falando que ela é polêmica? Porque a própria legislação diz que tem que pagar no mínimo 20%. Ou seja, essa lei orgânica que a Ian colocou está bem desatualizada, né? E eles não tiveram atenção nessa parte aí. Enfim, pessoal, a média dos municípios, como a gente vê em várias leis orgânicas, é 25%. Só que, olha só, aqui está falando 5%. Se a Ian cobrar, já está falando na atualização de Belfor Roxo, que é 25%. Eu não sei se as pessoas vão querer recorrer, e eu acho até justo, tá? Mas, como está falando, foi o documento disponibilizado pela Ian, deixa os 5%, gente. Vamos brigar sobre isso agora não, tá? Porque a gente está querendo passar, não é isso? Então, pronto, gente. Marca 5%, porque é o que está no material. Ok? No material disponibilizado pela Ian. Mesmo sabendo que não está certo, tá? Marca os 5%. É isso que eu digo para vocês. A galera pode entrar em recurso, a galera aí, né, de fora. Provavelmente eles vão ter que aceitar, tá? Mas, pelo sim e pelo não, marca o que está no documento, tá? Então, tá aí para vocês, 16, tá errado, porque é 5% que eles pagam de adicional. É isso que está falando, a gente vai seguir isso. Foi. Aí, só para anotar, que você está trazendo muita polêmica hoje. Vamos lá. Dia da polêmica. Existe uma lei atualizada. Sim. E existe a que a Ian colocou no site. É isso? É isso. E aí tem o contraponto. A lei atualizada, atual, e existe a lei que está no site da banca. Isso. Correto? Correto. É isso. Pessoal, se a Ian ela pega a legislação e coloca lá, qual é a lei que a gente tem que seguir? A gente vai, que eu indico vocês seguirem. Eu indico vocês seguirem a lei que está no site da banca. Eu indico essa. Romário, eles vão cobrar isso? Gente, eu creio que não, porque essa é uma questão facilmente anulada. Porém, isso se eles colocarem os dois. A lei atual diz 25%, correto? A que eles colocaram no site da banca diz 5%. Então, aqui tem duas alternativas para você. Vamos lá. Se eles colocarem essas duas, a questão é facilmente anulada. Se eles colocarem somente 5%, vai nela. 5%. Se por um acaso não tiver o 5%, tiver 25%, aí você vai nela. Boa. Gente, não tem muita interpretação. Não tem muita interpretação. Você vai ter que ir pela lógica. Ok? Aí é o que eu indico. Romário, mas eu quero colocar 25%. Coloque também. Se tiver os dois, gente, os dois que vocês marcarem, vai estar correto. Vai estar correto. Então, assim, por que eu acredito que a Priscila colocou essa? Porque a Ian gosta dessas polêmicas. Olha! Pegam assim, olha o que vai Gosta dar. de problema. O que ele vai dar bafafá? O que a banca está fazendo? Gente, os últimos concursos da Ian, a gente fez muito recurso por causa disso, por causa dessas coisas. Então, assim, vamos trabalhar com a verdade que a gente tem. A verdade que a gente tem, ó, está lá na lei atual 25%, e aqui no site, a legislação que está na banca 5%, você pode marcar qualquer um dos dois. Eu marcaria 5%. Priscila marcaria 5%. Porque é de acordo com o que está lá. Romário, mas se cair e for 25%, eles que não estão querendo atual, a gente vai montar um recurso dizendo que a legislação que está no site da banca está assim. Ok? Então, gente, tá aí. Tá aí. Basicamente, tá basicamente o contrário também. Quem marcar 5 e eles considerarem se marcou 25, vai falar, olha, mas a legislação atual não está assim. Então, você vai jogar com o que tem. Se eles fazem esse contraponto, a gente traz o contraponto para você e mostra as soluções. Beleza, galera? Então, 16, ela está errada, ok? Está errada mesmo, porque está colocando 30%. 30%. E ela tem duas opções de respostas que a gente mostrou para vocês. Mas, na dúvida, se tiver 5, coloca o 5. Gente, vamos perder tempo com isso, não, gente. Letra da lei, 5. Galera. Letra da lei. Romário, mas isso aí é polêmico. Cara, escolhe a sua polêmica.
Porque se cair esses dois, obviamente ela vai ser anulada. Ok? Eu só sei que a gente vai ter trabalho, Pri. Se cair essa pergunta aqui, cair 25, a gente vai ter que montar recurso para 5. Uhum. Se cair 5, a gente vai ter que montar recurso para 25, porque as pessoas vão escolher aquilo que elas bem entenderem, né? É basicamente isso. Agora, gente, se cair tipo 30%, você já sabe que está errada, e aí só tem 5% na resposta. Você vai marcar ela. Só tem 25, marca ela e ponto. Beleza? É isso aí. A gente está indo na polêmica, galera, para vocês terem essas informações. Para ter essa Beleza? maldade, é para ter a maldade, porque senão é Vambora. isso, para já não ter erro. 17, posso seguir, Pri? Pode, vai lá. Vambora, galera. Pessoal, tá acabando já. Questãozinha 17. Galera, eles colocaram duas leis lá. A 10.639 e a 11.645. A 10.639 fala somente sobre a educação afro-brasileira. Ok? A Lei 11.645 também fala sobre a educação afro-brasileira e inclui a indígena. Ok? Então, são duas leis que eles colocaram que a gente vai ter que ir trabalhar ali. Beleza, pessoal? Presta atenção, está pedindo a incorreta. Beleza? Então, vamos lá. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficial e particular, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. Gente, essa lei ela diz isso. Já 11.645, que é de 2008, ela diz, galera, que é mais uma atualização, né? Ela tira oficial e particular, ela coloca pública, privada, ok? Mas, mesma coisa. Está na letra da lei, é verdadeiro. B, o conteúdo programático que se refere esse caput do artigo incluirá a história da África dos africanos, a luta do negro no Brasil e a cultura negra na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo na área social, econômica, política, pertinente à história do Brasil. Galera, super verdadeiro. Eu só vou pegar esse detalhe aqui. Gente, o artigo 26 da LDB, ele fez uma atualização. Vou fugir um pouco da educação afro-brasileira que está aqui. Mas eles utilizaram, gente, basicamente, essa mesma letra B e essa mesma letra A para falar, gente, sobre a mulher. E é uma atualização da LDB que eu acredito que pode cair. Então, gente, nos estabelecimentos, tanto público e privado, torna-se obrigatório, gente, os estudos sobre o papel da mulher da formação da sociedade brasileira. Então, levar as contribuições, trazer o papel histórico, porque, gente, a LDB ela tem atualizado para isso. Ela também atualizou no próprio artigo 26, falando sobre o combate à violência contra a mulher. Então, assim, são assuntos que estão em ênfase que eles podem trazer. Beleza? Então, fiz essa observação. Letra A e letra B verdadeira, a gente quer o incorreto. Ok? Letra C, galera. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados em todo o currículo escolar. Perfeito. Mas aí, gente, a lei, ambas as leis, listam um em especial. Então, é o em especial em educação artística, literatura e história brasileira. Ciência, gente, não está. O em especial, educação artística, literatura e história brasileira. Ok? São esses três. Logo, como não tem ciências, está pedindo incorreto, marca letra C. Dia 20 de novembro é Dia Nacional da Consciência Negra. Ok, gente? Entra no calendário escolar. Beleza? Então, 17, letra C. Vai para 18, Pri. Vamos lá! O servidor terá direito a licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.
Aí aqui está a segunda. E o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo, né, de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será exonerado. Vamos lá, gente. Aqui, o que acontece? A primeira, ela tá certa, tá? Ele vai, olha só, o servidor público ele pode se candidatar, né, enfim, a se candidatar, né, gente, a prefeito, qualquer coisa aí, governador, presidente, ele pode se candidatar, tá? Mas se ele quiser se afastar e ainda não escolher um partido, nesse período que ele está afastado, ele não está recebendo, por isso que ele está sem remuneração, ela está certa. Para o servidor público se afastar recebendo, ele só vai se afastar recebendo quando ele tiver um partido, quando ele tiver registrado. Aí está até ali, ó, quando ele for registrado a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Gente, tem que estar registrado que ele vai estar ali competindo ali a vaga, que ele vai, né, participar da eleição. Tem que estar registrado, ele tem que ter partido registrado. Se ele está se afastando, ele ainda não tem partido, não está registrado, ele até pode conseguir um afastamento, mas é sem remuneração. É para assuntos particulares, gente. Ok? Então, a primeira ela está certa, porque ele ainda não está cadastrado, lá não tem registro, tá, perante a Justiça Eleitoral. Está falando que ele não tem registro, tá vendo? Então, é sem remuneração. Ele só vai ter remuneração quando ele tiver afastado e vai estar lá o registro perante o registro da sua candidatura, né? Perante a Justiça Eleitoral, ok? E aí ele vai ficar afastado até 10 dias depois das eleições, ok? Que a gente fala que é do pleito, né? Das eleições. Ele ainda vai ter 10 dias ainda para ele descansar. Olha que coisa, né? Isso tudo com remuneração, porque ele estava cadastrado como candidato. Ok, gente? Então é isso. Outro detalhe aqui. Aqui está dizendo na segunda, por que a segunda está completamente errada, né? Está dizendo que ele vai ser exonerado da função. Não, gente. Ele só vai ser afastado. Se ele não vencer a eleição, ele vai voltar para o cargo dele, ok? Então ele só está afastado. Então, essa segunda, ela realmente está completamente errada, né? Ela está errada. Está falando que ele vai ser exonerado? Não. Ele só vai ser afastado. Nesse caso aqui, com remuneração, porque ele está cadastrado, lá já tem registro lá, que ele tem partido político, que ele vai aí concorrer aí nas eleições. Beleza? Foi? Show! Então é isso. Então é a letra A, galera. Né? Letra A. Primeira correta, segunda incorreta. É a letra A. Letra A, isso aí. Letra A. Beleza. Pessoal, 19, vamos embora. Os professores Saviani e Libânio propõem uma reflexão sobre tendências pedagógicas e dividem em duas grandes linhas. 1, liberal, 2, progressista. Galera, liberal, capitalista, liberal, ela é a tradicional, ela é tecnicista, é renovada, e nós temos as progressistas, aquelas preocupadas com questões sociais e políticas. Então, basicamente, aqui a gente vai estar colocando cada um no seu quadrado. Vamos lá? Olha só, não tem a ver com algo aberto ou democrático. Gente, é progressista que é a democracia? Não. Então, de cara, você já coloca que é liberal. Aí, ó, você já tira um, você já tira outro. 2, se apresenta na libertadora, libertária e crítico social, são as tendências pedagógicas progressistas. Então, essa daqui é 2. Sustenta a ideia que o aluno tem que ser preparado para papel social de acordo com sua aptidão, aprende a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade e tem uma cultura individual. Se não tem um valor coletivo, não é democrático. Se é individual, é liberal. A outra, parte de uma análise crítica da realidade social, criticidade, gente, sustenta implicitamente as questões sociais e políticas, sendo uma tendência que não condiz com ideias do capitalismo. Então, ela é progressista. 1, 2, 1, 2. Letra C de casa. No seu edital também tem uma parte pedagógica, por isso que eu coloquei essa. Beleza? Gente, vamos para a última da Priscila. Saideira da Priscila e depois a minha saideira. Vamos embora? É isso, partiu. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o conselho escolar, né? Tá super em alta. Então,
Então, vamos falar sobre isso. Só que aqui que é a falciane, né? Aqui que é a incorreta. Vamos lá, letra A. Conselho de classe constitui momento de reflexão, análise, integração da ação pedagógica e levantamento de soluções para os problemas existentes, objetivando mudanças necessárias ao processo educacional. Gente, certinho, né? Tem nada para falar aí. Conselho é exatamente isso aí, né? Então, ok. B. Conselho de classe é constituído de todos os professores da turma, coordenador, diretor, secretário, equipe pedagógica, dinamizador da turma de leitura, professor. É isso aí. Todo mundo aí vai participar do conselho. Ok. C. Para a instalação do conselho de classe, tem que ter pelo menos 75% de presença desse corpo aí docente e da equipe administrativa pedagógica. Certo, tem que ter pelo menos 75%. Tá certinho, tá, gente? Já fica essa dica aí, olha. E a D só pode ser ela, né? A nossa falciane, né, gente? Tudo que eu tô falando aqui que tá certo. Vamos lá. D. Conforme prevêem dispositivos desse regimento escolar, todos os profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem devem participar das reuniões de conselho de classe, sendo, entretanto, imprescindível a presença dos responsáveis e dos alunos. Pessoal, quem são as figuras que são imprescindíveis no conselho de classe, gente? Quem? Nós, né? Professores. Então, a figura que tem que estar são os professores, ok? Por isso que a D ficou falsa, tá? A figura imprescindível, sem sombra de dúvidas, é o professor. Então, a D está errada nesse finalzinho aí, ok, gente? Então, 20, D de dado. Perfeito. Pessoal, questão 21. Acho que ainda tem mais uma sua, hein, Pri? Tem mais uma sua. Eu achando que era uma, tem mais uma. Ah, legal. Ó, ela está pegando uma muito boa, galera. Vem comigo, olha só, pessoal. A avaliação durante muito tempo na educação foi utilizada como sinônimo de medir, limitando-se a momentos estanques e buscando alcançar resultados apenas no final do processo. Para repensar essa forma de avaliar, o que é necessário? Pessoal, aqui é uma questão de avaliação. Avaliação ou é resultado, que é a quantitativa, somativa, e a avaliação de hoje ela tem um objetivo de ser a evolução, acompanhar. O erro é um erro construtivo, é a avaliação formativa. Então, vamos buscar para repensar esse modelo de avaliação que queria medir. Então, que é a avaliação de hoje. Vai desconsiderar a autonomia do aluno? Não. Vai levar em conta o papel do erro no processo de avaliação como um ponto de partida para a nova prática? É o erro construtivo. Se fosse para medir, seria o erro destrutivo. Erro como nota baixa. Então, aqui é o erro construtivo. Pode marcar a letra B. Ok? A letra C, gente, priorizar a prática avaliativa quantitativa. Não. Considerar que a avaliação se encerra em finalização de etapas no plano de ensino. A avaliação é contínua, gente. Estabelecer padrão comparativo, gente, e quantitativo, não. Cada pessoa é única. A gente não iniciou falando sobre equidade. Lembra disso? Então, gente, 21, letra B de bola. 21, B de bola. Beleza. Vai aí, Pri. Falei que eu tinha uma extra, tá aí também, ó. Vou falar um pouquinho da história de Belfort, gente. Eu coloquei uma extra para até 21, ela me joga uma extra também. Tudo isso para sua aprovação, galera. Eu acho que foi isso daqui. Cara, a aula está completa. Pode colocar aí. Gente, está completo para vocês. Está completo. Então, coloca aí se vocês estão gostando dessa aula, estão gostando das informações e vai, Pri, vai com tudo. Bora fechar, gente. Bora fechar. Vamos lá. A fundação, presta atenção, gente. A fundação do município, ela ocorreu quando, gente? A fundação. Hein? Quando que ocorreu? Vamos lá, pode colocar lá, Mário, pode botar lá. Ó, 3 de abril, logo depois do dia da mentira, mas foi verdade. Foi verdade. Ó, 3 de abril de 1990. Gente, a fundação, tá? Agora, por que teve gente que ficou, sei lá, confundiu aí datas? Eles adoram colocar várias datas, tá? Para confundir. Vamos entender essas palavras, gente. Aí vamos lá, olha.
3 de abril de 1990, isso foi a fundação, né? Foi quando o município ele foi emancipado, ok? Foi a emancipação. Pode colocar, tira essa palavra aí, Romário, bota emancipação. Emancipação Tá. seria uma palavra que eu acredito que a banca vai usar. Emancipação. Então, a emancipação de Belford Roxo foi em 3 de abril de 1990, ok? Beleza. Então, a gente já sabe até que é um feriado lá, né? Aí, o que acontece? A instalação, gente, sempre demora, tá? Emancipação foi 3 de abril de 90, beleza. Só que aí, para instalar, fazer a prefeitura, fazer as obras, né, para dar essa estrutura para o município. Aí, foi 1º de janeiro de 93. Então, se perguntar a instalação, aí foi em 93, foi 3 anos depois. É o tempo deles estarem aí se estabelecendo. Ok? Então, isso é para não confundir. A banca pode ter essa malícia. Então, eu trouxe essa questão porque eu fiquei até preocupada com isso, tá? Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, emancipação. 3 de abril de 90, se emancipou. Se emancipou de quem, gente? Nova Iguaçu. Inclusive, Belford Roxo até cresceu porque ajudava muito nas produções da laranja, né? Então, foi ele crescendo também, tá? Outra coisa aqui que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro governante de Belford Roxo foi um cara super famoso lá, tá? Para vocês verem, a instalação foi em 93. Então, o primeiro governante de Belford Roxo veio em 93. Ele era um antigo vereador de lá de Nova Iguaçu, tá? E aí, qual é o nome dele? Jorge Júlio da Costa Santos, o famoso Joca. Pessoal, o Joca é muito famoso ali em Belford Roxo. Se tu não é ali da Baixada, provavelmente você não ouviu falar desse cara. Mas você tem que saber isso. Joca é uma pessoa importante ali em Belford Roxo. Ele, para vocês verem, né? Ele que começou essa questão ali, né, a partir da emancipação de Belford Roxo, foi ele. Então, assim, não tem nenhum município ali de Belford Roxo que nunca ouviu falar o nome de Joca. Tá? Tem até hospital lá com o nome de Joca, enfim. Tá aí para vocês, tá, gente? E é isso, galera. É isso. Foi. Já matei aí essa dúvida que vocês poderiam ter na hora da prova, tá? Não se confundam. Perfeito. Galera, a gente tentou fazer a aula mais completa aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente não está ao vivo aqui mais uma vez, porque a gente está no meio da nossa lua de mel. É exatamente isso. Na verdade, como assim? Ó, essa aula, gente, ela está indo para o ar para vocês no nosso quintou, beleza? Então, a gente vai estar fazendo a nossa celebração do casamento. Fizemos no domingo, então a gente está no sábado aqui, na correria do negócio do casamento. A gente fez o pause para deixar essa aula completa para vocês, que é exatamente, gente, a nossa responsabilidade, o nosso objetivo de ver você crescer. Então, assim, existem compromissos que são muito importantes. Esse compromisso com vocês, ele é muito importante, ele é sagrado, é tão sagrado quanto o nosso casamento também. Então, galera, por mais que a gente não está aqui ao vivo com você, a gente está aproveitando, estamos dando uma passeada, tomando uns vinhos por aí, mas a nossa missão, a gente já deixou tudinho para vocês. Gostaram da live, pessoal? Gostaram dessa live? Ó, se vocês gostaram, tem coisa que vocês podem fazer por nós, né, Pri? Tem sim. Olha só, se vocês gostaram da live... Se vocês gostaram da live, pessoal, primeiro, eu quero dizer, vocês querem ser nossos alunos, tá bom? Essa live vai ficar no ar só hoje. Ela terminou aqui, ela já sai do ar, beleza? E vai somente para os nossos alunos. A gente tem aulões completos, tem cursos completos. Aqui, gente, saiu o concurso, a gente monta uma trilha de estudos para vocês. Então, é exatamente esse caminho. E eu quero dizer para vocês, cara, vai lá na prova, chega cedo, marca a resposta. Quando for passar para o cartão resposta, não muda. Eu falo isso toda vez para o concurso e vocês fazem isso. Não muda. Vai lá, pega experiência, faz, aconteça e vai dar certo. Vai dar certo. Beleza, pessoal? Ó, um beijo no coração de vocês e a gente está aqui pedindo só uma coisa para vocês.
tem como tu printar a tela. Vai. Com você, a gente está nós dois aqui, ó. Nós dois aqui. E colocar lá @Romário Falsa e @ prof. Cris Brandão. Vai lá, gente, aproveita e coloca nos stories. Deseja lá a mensagem de felicitações que tu quer, que tu tá escrevendo aí, coloca lá para a gente nos stories também. Marca a gente, vai ser um prazer. A gente está compartilhando um pouco desse nosso momento de muita felicidade, né, Pri? Com vocês. Então, esse é o recado. Esse é o recado. A gente está cada vez mais firme, mais forte, e a gente está aqui juntinho, mais do que nunca, aqui para somar esforços, para somar forças em prol da sua aprovação. Tá bom, galera? Considerações finais, Pri? Gente, só vai. Faz a prova, galera, que essa aula tenha sido muito produtiva. Eu trouxe realmente questões assim que eu vi que são bem específicas de Belford Roxo. Pode ver que até eu falei, caramba, é isso mesmo, nossa, tá assim ainda. Então, assim, tá tudo aí para vocês. Vocês têm aí tudo para vocês gabaritarem mesmo e tomar posse, né, gente? Poxa, mais do que merecido, né? Então, a gente está aqui, ó, a gente dedicou esse tempinho para vocês. Vocês são muito importantes para a gente também. Então, a gente não pode também se divertir e deixar vocês, né, de lado. A gente quer estar junto com vocês também. Então, é isso, gente. O que eu espero só é isso. Muito sucesso para vocês. Eu sei que essa é só uma das provas que vocês estão fazendo aí na vida. E eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Porque para estar aqui, ó, não é para qualquer um, não, viu? Vocês são muito merecedores. Exato. E se você chegou até aqui, o link para o nosso aulão de segunda-feira, o nosso aulão que nós vamos fazer, galera, o aulão gratuito para esses concursos das prefeituras que estão abrindo aqui no Rio de Janeiro e na Prova Nacional Docente. Clica no link que está na descrição do vídeo, que está também fixado aqui nos comentários ou vai na bio da minha página. Pri, vamos dar um sorrisão. Sorrisão. Galera boa, um grande abraço para vocês. Quintou o seu final de semana. Começa por aqui. Tchau, tchau.